Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. Hoje não venho com um assunto tão complicado assim, mas não deixa de ser importante. Eu gostaria de conversar com vocês, trazer reflexões sobre o tal homem de alto valor que a gente tem escutado com muita frequência. Mas eu gostaria de fazer uma avaliação mais bíblica da coisa. Vamos lá? Uma boa porcentagem das nossas mulheres sabem precificar as coisas, mas não sabem o valor das coisas. Para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Vocês conhecem a história da viúva pobre? Então, Jesus estava observando lá as ofertas. Tinha gente que dava o que sobrava. Mas a viúva, ela deu tudo o que tinha. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as mulheres aceitam o que sobra de alguns homens. Tem homens que estão dispostos a dar tudo que eles têm de melhor, inclusive a própria vida. Na Bíblia diz que o homem deve amar, é um dever, ele deve amar, como Cristo amou a igreja. Cristo fez o que pela igreja? Ele se sacrificou por ela. A igreja nem ainda tinha o aceitado completamente. Então só que você pode ver que o próprio povo dele ainda, na grande maioria, não o reconhece como Salvador, como Cristo. Só para você ter noção. Então você que é mulher, que está me ouvindo, você deveria pensar sobre isso. Um cara que, assim como o porco, ele entrega o corpo inteiro dele pela feijoada, é isso que a Bíblia pede para que o homem faça para sua esposa. Na Bíblia chega a dizer no mesmo texto, que como vocês estão vendo aí na tela, de que ele deveria cuidar da esposa como ele cuida do próprio corpo. Então, para pensar o seguinte. Para pensar. Será muitas vezes que você está buscando a atenção de um cara que te entrega o resto e você poderia ter do seu lado alguém que entregaria a vida? Consegue entender a diferença do preço para um real valor? Consegue entender? O caso mais emblemático, na minha opinião, é o José e a Maria, que foram os pais terrenos de Jesus. Eles estavam desposados, mas não tinha acontecido nada. Bem diferente do que é hoje. Não tinha namoro, não tinha nada disso. Ninguém tinha feito nada com ninguém. Nada, nem beijo, nada. Aí imagina o seguinte, você tá lá prometida por uma moça. A moça chega pra você e fala, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Você acreditaria? Claro que não. É claro que não. Mesmo porque naquela época, uma moça que entrasse para ter um filho e ela não estivesse casada, era uma vergonha absurda. Era a morte à beira do abismo. Esse cara, por muito amar, na Bíblia não descreve dessa forma, mas ele joga a reputação dele, o respeito social dele no lixo para que ela não leve a má fama. É isso que a Bíblia diz. E aí? Será que existe algum homem aí afora que você está interessado que faria isso por você? Ele seria capaz de manchar a reputação dele pelo seu bem? Ele seria capaz de morrer por você? Para manter a sua integridade, a sua honra? Será? Quero trazer um outro exemplo muito importante, que é o nosso querido Jó. Tem até um livro muito bom dele, recomendo que você leia. Na Bíblia descreve ele como sendo um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para você fazer tudo isso, filho, não é qualquer homem que faz isso não. Mas para pensar o seguinte, esse cara te atrai? Talvez assim, esse Miqueias de igreja você não goste, né? Então vamos tentar fazer um parâmetro mais próximo da sua realidade. Aquele menino bom, trabalhador, honesto, um menino de família, que levanta às 4 da manhã com o seu bandeco gelado e pega o mesmo ônibus que você. E você acha que ele não tem graça, né? As roupas dele muitas vezes estão amassadas, ele chega suado do trabalho, muitas vezes você nem vê ele à noite porque ele está estudando, né? Ali o menininho vai depois dos 20 anos, ajuda os pais, está sempre ali próximo da família. Ele não bebe, ele não fuma, ele não tem uma moto com uma barra de ferro no lugar do escapamento, ele não faz... Ele não passa na rua arrastando a placa, dando grau, ele não faz isso. Ele não tem uma vida muito, vamos dizer assim, agitada. O perfil do Instagram dele é low profile, né? Tem ali só os amigos, só os familiares que seguem ele.
Não tem nada demais. Ele é uma pessoa comum, né? Ganha 1, 2 salários mínimos aí. Não tem nada demais. Então ele não te atrai. Aí sabe o que você está fazendo? Você está procurando as celebridades, as subcelebridades, os influencers digital, certo? Que estão usando você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que muito provavelmente nem sua mãe te falou. Talvez nem seu pai teria coragem de falar o que eu vou te falar, mas você precisa ouvir. Tire o sexo da equação. Sim, eu falei, tire. Homem e mulher, tira o sexo da equação. O que você, como mulher, tem para oferecer para esse homem? Para que ele se comprometa ao ponto de dar a vida por você. Se você conseguir responder essa pergunta com o que diz respeito com mais de 7 masculino, a conversa para você pode ser que mude. Mas eu acho que não. Eu acho que você não tem essa resposta. Porque se realmente você tivesse, você estaria casado e com filhos. E se sentindo satisfeita. Mas não é isso. Afinal de contas, muito provavelmente você está preocupado em postar as fotos bonitas, né? Com a raba levantada. Ou você está preocupado com a carreira de sucesso. De ser reconhecida. Né? Não é. Mas aí, será que seu travesseiro não tem história não, minha jovenzinha? Para contar? De todas as vezes que você foi usada igual o iFood, né? E aí? O que você vai fazer? Vai continuar dando murro em ponta de faca? Você sabe muito bem que internamente a dor em você é tão intensa, é tão aguda que você mal consegue respirar. Até quando a gente vai viver uma psicose social? Até quando a gente vai se enganar? A gente vai fingir que a realidade ela não existe e vai criar uma artificial individualmente para cada um. Até quando você quer viver nisso? E você acha que eu falo isso com prazer, com satisfação? Não, pelo contrário. Tem pessoas que eu conheço que estão nesse mesmo caminho. E eu sei onde ele vai dar. E eu tô falando para você, não vai. Na Bíblia diz, se você pode fazer o bem e você não faz, você peca. E aí você começou a ser feministinha talvez com 16, né? Cheia de Twitter, cheia de WhatsApp, cheia de si. Tudo posso em mim mesma, né? E passando uns 40 anos que o feminismo roubar de você, e você não tiver nada nem ninguém, você tiver uma vida miserável. Ah, você não tá acreditando em mim, né? Claro que não. O que eu entendo de mulher, né? Eu não dou luz, eu não tô no meu lugar de fala. Tá bom, observa aí todas as moças que você segue, se elas não estão passando por isso, se não está acontecendo uma metamorfose, ai, vão para retiro espiritual, ou muitas tomam golpe do Shed, né? Aquele rapaz bonitão que elas gostam, que mexe com o coração, tá, aquela barriga de tanquinho, né? Vai lá ver os rombos que tá acontecendo, não só financeiramente, mas emocionalmente. Enquanto você quiser competir com um homem, você não vai viver. Primeiro que você nasceu mulher. Você não tem a estrutura que o homem tem, do mesmo jeito que não adianta. Tem certas coisas que só a mulher faz, não adianta eu querer competir. Eu vou estar fora da minha postura. Tô fora do lugar que eu tenho que estar. Mas você insiste em dizer que é melhor do que um homem. Sendo que você nem viria ao mundo se não fosse por causa de um homem, né? Enquanto você continuar com esse falso empoderamento, né? Cantando uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Uma deusa você não é porque eu tô falando a verdade e você não consegue raciocinar com isso. Você muito provavelmente está me acusando de fracassado, certo? Você é louca porque também já não aceita a realidade. Pé nas malucas, né? E você é feiticeira porque você faz bruxaria, né? Pra você se sentir 10/10, você tem que ficar usando maquiagem, né? Aquelas unhas desse tamanho. Aquela sobrancelha parece uma asa delta, né? O cílio de 1,5 m, né? Pra frente. E aí você faz enchimento aqui nos seios, preenchimento labial, e silicone, e tudo que tiver, todos os bens aí, né? Que você puder penhorar para melhorar a sua aparência. E vai mostrar para quem? Você é lésbica? Para outras mulheres gostarem de você, ou você tá procurando a atenção dos homens, né? Validação deles. Até quando você vai se enganar, jovem? Até quando? Fala para mim. Mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o negócio? Você continua se enganando, tá bom? Você sofre até o fim da vida. Aí depois você continua colocando a culpa no patriarcado, tá bom? E a gente finge que acredita. Tá legal? Vamos fazer assim? Eu fico por aqui.